evoluído. Nós Sim. temos uma... Você quer ver uma coisa muito simples? Jesus não teve o mesmo privilégio que eu tô tendo agora. Jesus, ele não teve um microfone e um canal de televisão, velho. um canal de televisão, um canal de internet para Jesus falar e para ele conversar com as pessoas, olhando nos olhos e trocando ideia. Ele não teve isso. E ele não teve isso porque o mundo não estava preparado para isso. E a gente tem que entender, quando eu começo a contar a minha história, eu gosto de contar antes de falar de mim, quem eu sou, eu gosto de falar de Jesus, porque sem Jesus eu não passaria por esses estágios pelos quais eu passei, e sem Jesus eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Sem Jesus, nada disso faria sentido para mim. Você acha que hoje você é uma pessoa melhor do que você já foi? Muito melhor. Hoje eu sou um homem de 39 anos e quando eu olho para aquele Eduardo de peruca de 21 anos de idade, eu olho para aquele Eduardo e eu vejo, nossa, ele era apenas um menino. Ele era apenas um menino que estava começando a entender a sua própria história. E aí eu passei por um outro estágio, por um outro momento, por um outro ciclo, e agora eu estou vivendo um novo ciclo de novo. Então, só que eu queria começar a contar a minha história também para a gente não divagar tanto e não falar, porque eu falaria aqui de 1 milhão de assuntos. A gente se prender um pouquinho nessa história aqui, porque isso ficou uma coisa... do nada, tipo, ficou muito aleatório essa história de profeta do Apocalipse. Por quê? Porque até então eu era presbítero de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, que é uma igreja de Uberlândia, a Igreja Cristã Sal da Terra. Eu fui missionário dessa igreja durante 15 anos e de repente eu sumi da igreja e apareci de barba e deixando o cabelo crescer e me declarando o profeta do Apocalipse. E as pessoas olharam para isso e falaram, Coloco. E aí, profeta do Apocalipse, e aí, que rola? Missionário é tipo pastor, você tava ministrando lá nessa igreja. Na verdade é o seguinte, quando eu tive uma experiência de conversão há 18 anos atrás, que foi quando toda essa história começou. E a partir de então eu fui para a igreja, conhecer quem era esse Deus que se apresentou a mim como sendo o Senhor. E isso para mim, eu era uma pessoa cética, eu não tive uma criação religiosa, eu tive, uma criação convencional, mas não tinha religião. O Jesus que eu conhecia era do final de semana, do domingo da Globo na Páscoa, vendo lá o filme da crucificação. Era aquilo que a gente sabia de Jesus. E, se eu não me engano, foi em 2004 que rolou o filme do Mel Gibson também. Foi, A Paixão de Cristo. E aquilo mexeu muito comigo porque veio praticamente no mesmo momento que eu estava conhecendo aquele Jesus da Bíblia, que eu estava entendendo a história do cara. E eu sempre trabalhando com comunicação, com televisão, com cinema, com teatro, com essas coisas todas. E eu aprofundei naquilo. Eu realmente, assim, fui para dentro daquele filme. Eu fui procurar saber, assim, quem era esse Jesus, e aí eu comecei a estudar a psicologia de Jesus através dos livros do Augusto Cury, não sei se vocês conhecem. Augusto Cury tem uma história fantástica com Jesus, porque ele era um cara ateu, totalmente ateu, mas ele achava que a ciência estava pecando por não ter estudado do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, a ideia de Jesus Cristo. Cara, vamos fuçar como é que era a cabeça desse cara. Será que realmente, ele existiu? Se existiu? Então vamos entender a cabeça desse cara. E aí quando Augusto Cury começou a ver Jesus através dos evangelhos e começar a compreender a mente dele, Augusto Cury pulou para trás e falou assim, cara, esse é o cara que teve a maior inteligência emocional
de qualquer homem que já pisou aqui no planeta Terra. Então, não tem como esse cara ter sido inventado. Ele realmente viveu, ele existiu e eu acredito nele. E agora eu vou escrever os livros e ele começou a escrever sobre Jesus do ponto de vista da psicologia. Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá.